E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Mônaco e aqui comigo está Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. Pois é, chegamos ao GP de Mônaco, mas talvez o Russell não tenha chegado. Exatamente, George Russell que teve um final de semana não tão bom assim. Eu acredito que ele tivesse se consultado com uma cigana e nem teria ido para Mônaco neste final de semana. Bom, eu sou o VGP Neto, como dito, vamos falar sobre o GP de Mônaco, mas antes aquele agradecimento principalmente aos nossos apoiadores, a você que apoia e financia o Boletim do Paddock através da campanha do financiamento contínuo e coletivo lá do Apoia-se. Obrigado também aos nossos apoiadores e o pessoal que escuta o nosso podcast e utiliza os nossos links para poder fazer compras na Amazon, no Mercado Livre e na Shopee. É importante pra gente esse valor que recebemos pela comissão, já que somos afiliados desses programas e eles também ajudam na manutenção do trabalho. Então sempre que você for realizar alguma compra, não se esqueça de clicar nos nossos links que estão disponíveis tanto na publicação desse podcast como nas nossas redes sociais, e se você precisar de algum link, você também pode entrar em contato que a gente gera ele para você e isso vai acabar contribuindo bastante com o nosso trabalho, mas nenhum valor adicional vai ser acrescentado na sua compra. E também se você tiver disponível algum cupom de desconto ou alguma promoção, isso não afeta de forma alguma no seu uso do nosso link e você ainda vai ter as suas promoções garantidas. Bom, expectativas foram criadas para o GP de Mônaco, né, principalmente para cima da Ferrari, que muitos apontavam que ia ser um bom final de semana, que ia ter um excelente final de semana, que possivelmente até superaria as Mercedes. O final de semana inteirinho ali nos treinos livres foi se mostrando isso, até que no terceiro treino livre, Antonelli falou, não, eu vou comandar essa bagaça esse final de semana. Liderou o terceiro treino livre e aí depois classificação e corrida, o menino dominou de ponta a ponta. Tinha uma expectativa com relação à Ferrari por ser um circuito em que o motor não ia ser o principal astro, né? Que é uma das coisas que a Mercedes tem se superado com relação à Ferrari. Então tinha chance, sim, da Ferrari conseguir aí um bom resultado em Mônaco, mas também tinha aquela expectativa de que, como é um circuito muito complicado, que a gente teve aquela disputa muito intensa do Antonelli com o Russell no Canadá, se isso se repetisse em Mônaco, talvez a gente não fosse ver uma vitória de nenhuma das Mercedes, porque um embate mais duro em Mônaco geralmente leva o piloto para o guarda-reio, né? E no início dos treinos ali a Ferrari estava sendo destaque mesmo. O primeiro treino livre foi liderado pelo Leclerc em primeiro, com o Hamilton em segundo. E o segundo treino livre teve o Hamilton em primeiro e o Leclerc em segundo. Só que quando fechou a sexta-feira, o Hamilton tinha vários pontos positivos sobre o carro da Ferrari, enquanto o Leclerc já vinha ali reclamando dos freios desse carro. E o Hamilton também tentou, assim, abaixar um pouco as expectativas de quem é fã da Ferrari, porque ele achava que, beleza, a gente ainda tem um carro para poder conseguir um bom resultado, mas a gente ainda não viu tudo que as outras equipes conseguem entregar. Então, no terceiro treino livre, quando teve ali um período de teste para classificação, né, preparação para classificação, o Antonelli acabou indo melhor. E a gente também pode dizer, né, que isso vem de um poder da Mercedes. Nessa leitura que ela faz da sexta-feira e o que ela implementa para o carro do sábado costuma ter um bom efeito. Nas primeiras corridas do ano aí, né, na sexta etapa do ano, a gente está vendo uma diferença dessa condensação das informações que a Mercedes consegue trazer para o carro deles e que o Antonelli está se beneficiando. E se vocês estiverem escutando um ronco, é que o nosso gato está dormindo aqui perto. Exatamente. Migu, zero preocupações na vida dele, zero dores de cabeça. Não tá esperando a corrida da Indy. Pra quem acompanha as lives, o Migu normalmente é o que sobe no meu colo e pede pra ficar comigo. Enquanto isso, tá... a Melissa detonando uma caixa. Não tem muito o que ser feito. Exato. Bom, quem não tem muito o que ser feito é Fernando Alonso, que conquistou os primeiros pontos, na verdade, o primeiro ponto da Aston Martin junto não, né? Sozinho, praticamente, o velho conseguiu. Querem aposentar ele, levam crianças para ele no grid, porque
Foi muito fofo a foto dele com o filho da namorada dele, mostrando que ele não vai ser só pai do pimpolho dele, ele também já é pai da criança, da família. O velho pontuou e também já criticou, né? Falando que esse é o pior carro, pior geração de carros que ele já pilotou na Fórmula 1. Vale lembrar que Fernando Alonso começou numa Minardi. Uma Minardi. Sabe o que é uma Minardi? Imagina o carro do Bortoleto ou da Cadillac pior. Imagina o carro da McLaren que o Érico Bullier soterrou o motor da Honda. Exatamente. Era uma draga. Se o cara que pilotou uma Minardi final dos anos 90, começo dos anos 2000, tá falando que esse é o pior carro que ele já pilotou na vida, olha, o cara pilotou a McLaren Honda, a primeira geração ali da era híbrida. Então, ele tem propriedade de assunto. Mas só que, realmente, mesmo ele estando pilotando uma Aston Martin, que é um carro ruim, é uma crítica que a gente vem fazendo desde quando saiu esse regulamento, que esse carro seria horrível. Visualmente ele é bonito, é um carro bem bonito, eu gosto dele, mas o prático, problema é a unidade de conjunto, né? Que até, de certa forma, o que o Leclerc sofreu mais pra frente, a gente vai comentar sobre um dos freios, é o conjunto da obra não orna, não dá certo. E o que o Alonso trouxe, né, não foi só com relação a esse carro, mas ele até falou que se a categoria já tá pensando em mudar os motores, não só para 2027, porque eles estão pensando em mudar o balanço do motor e não ser mais o 50-50, né, de combustão e elétrico, para 60 combustão e 40 elétrico, se eles já estão pensando nessa mudança para 2027 e estão aí nos bastidores falando sobre 2031 com motor V8, é óbvio que é um atestado da categoria de que esse regulamento falhou. Falhou em muitas coisas, né? Não foi, assim, não foi tão bem elaborado, tão bem pensado como foi a questão ali de 2022. Porque tudo bem, o carro de 2022 nasceu com o problema ali do porpoising, do bouncing, né? Mas foi algo que as equipes, conforme foi passando os meses, foi passando também as temporadas, eles conseguiram lidar melhor. Era uma outra pista que algumas equipes tinham esses problemas pontuais, mas eles, assim, a Fórmula 1, de certa forma, falhou muito com esse regulamento de 2026, né? E eu concordo com o Alonso, se você já tá pensando em uma mudança tão abrupta de um ano pro outro, é óbvio que vocês falharam, né? Não, exato. Não, ai, cara, é complicado, porque eles nunca vão admitir que eles erraram. Exato, para quem acompanha o BBcast, desde que a gente gravou, na verdade, o BBcast/live com o Milani, em que a gente conversou sobre esse regulamento novo, que eu lembro que eu terminei o podcast mó feliz, falei, pô, que legal, né? E agora é só aguardar, né, os carros. O Milani falou, não, Rubens, não acabou não. Ainda tem muita coisa, o regulamento, na verdade, não tá pronto. Isso que a gente tá conversando aqui é só um esboço do que seria o regulamento. Eu falei, não, peraí, falta um ano pro regulamento. Um ano que eu ia falar, faltava um ano e meio, na verdade. Mas o ano passado mesmo, em junho, não tinha nada. A Cadillac, a gente comentou, estava trabalhando na construção de um carro que ela não tinha todas as informações. Então, de certa forma, até esse carro da Cadillac e da Audi, eles são carros ruins porque não se tinha informações necessárias para a construção. Ah, mas as outras equipes construíram bons carros. Tá, as outras equipes já estavam no grid, já estavam presentes ali, conversando com o pessoal da FIA. Existe uma diferença de interação de informações. A Audi não estava presente. Ah, mas era Sauber. Não era, gente. Teve uma mudança de staff quase que 100%. Só o Binotto que tá ali, e aí até o Casola detalhar. Não, e a equipe ali na Audi, né, mesmo era uma outra configuração de chefe de equipe. Até então tinha o Saido ali trabalhando nos bastidores, que depois caiu fora. Tipo, mudou muita coisa da Audi para quem tava gerindo as coisas. Então, né? Eu acredito piamente, que é algo que a gente até falou nas últimas lives, a Cadillac não deve vir trazer o motor dela tão cedo. A própria Audi já deve dar uma freada até em desenvolvimento para que futuramente ela venha fazer um outro motor. E aí eu acredito, você ser que o Ben Solain consiga trazer os motores V8, porque já é uma questão de motores híbridos e motores com essas baterias não estão dando certo para a Fórmula 1, não estão ornando. Desde ali de 2014 que a gente já tem uma crítica muito grande, esse carro ser grande, pesado. Em Mônaco mesmo a gente viu o incidente do Hülkenberg com o Sainz, que é um resultado do carro ser excessivamente grande. Ali, se fossem os carros dos finais dos anos 2000, por exemplo, ali da época do Schumacher, por exemplo, não teria acontecido isso, porque
você manobrar uma carreta, que nem aquela Mas é a Williams... Fórmula E, né, que tem o carro que é a bateria. E a bateria dos carros da Fórmula E a gente vê que é grande. Que a gente já viu como é que é o tamanho. E eles Sim, são carros menores. Mas a bateria do carro da Fórmula E, ele é do tamanho do tanque de gasolina do carro da Fórmula 1. Que é uma coisa só, você tem 2 sistemas ali que então, precisam de muito tamanho. E da bateria, né, também precisa daquela coisa da expansão do calor, também, a dissipação do calor. E até essa questão de carro elétrico, de eletrificação, já está sendo muito questionada, de se você ter carro só elétrico. É lógico, existe uma discussão sobre isso, a gente pode até um dia comentar sobre, mas Fórmula 1 daria certo com motores V8 tranquilamente e combustível sintético de origem verde, sem ter dor de cabeça nenhuma. Então, eu acho que vai ter essa mudança em breve, com até o surgimento de McLaren tendo o seu próprio motor, para não ficar dependendo do motor Mercedes, que é vendido sem o manual de instruções. E o problema também desses motores, né, que entre os muitos que tem, é a questão do software, né, porque você... fornecedora, você vai lá e fornece o hardware, que é o motor a combustão e a bateria. Aí as equipes têm a possibilidade ali de ou fazer as suas suspensões, tudo mais, ou comprar um conjunto ali, não da suspensão, né, mas esse sistema de frenagem, essas coisas. Então tem toda uma discussão também, principalmente nesse início de distribuição de motor, que era para a McLaren estar muito melhor do que ela tá, porque ela já, se eles decidiram ir para parceria com a Mercedes, é porque eles sabiam do potencial dos motores da Mercedes no outro regulamento e sabiam também que poderia ter uma entrega muito melhor. E não tá tendo, tipo, porque tem essa parte de desenvolvimento do software da McLaren que não bate com o que a Mercedes faz, porque ela projeta o carro, ela sabe o que a bateria, o gerenciamento da bateria precisa, que a McLaren não sabe. Tipo, parece que eles entregaram também umas coisas com muita má vontade, porque se é pra alguém ganhar esse ano com o motor Mercedes, é a Mercedes. Ela não quer que eu... Enfim, se voltar pro V8, todo mundo ali tem condição de ter um motor adequado e talvez, mesmo que alguma fornecedora de motor dê de sair, sempre vai ter alguém que tem motor V8 que pode entregar. Não, aí a gente pega que nem ali quando a gente teve os motores V8 na época do domínio do Vettel, que você tinha a Ford Cosworth, que veio e falou assim, quem não tem V8 eu forneço, e é Ford. Então assim, ora, dá pra se ter bonitinho. E aí, pro ano que vem, né, tá tendo toda essa ladainha de discussão aí, da mudança do motor também, desse equilíbrio dele, que algumas montadoras querem, outras não querem, mas, gente, aí é aquela hora da FIA, tipo, também parar de ficar consultando a galera e falar, olha, é isso, a gente vai fazer dessa forma porque a dor de cabeça está sendo muito grande pro campeonato. Então a gente vai fazer assim e quero que todo mundo proceda dessa forma. Se você não conseguir, eu não posso fazer nada, entendeu? Porque já tá ruim. Vai pior. Tipo, vai ficar mais um ano com esse carro desse jeito para discutir algo para 2028, para 2031 de novo você ter troca de motor? Não, porra, talvez, cara. eu vou ser sincero, talvez o chassi com motor V8, tirando essa parte de recuperação híbrida, dê certo. Cara, não tem como falar que o motor V8 não é rápido. Pô, a maioria dos recordes que a gente teve de velocidade ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, foram com motor V8, sabe? Cara, é um absurdo. O motor V8 é bom pra caramba. É uma construção simples. Qualquer Zé Ninguém sabe fabricar um motor V8. É impressionante. Enfim, vamos lá. Vamos prosseguir, né? Porque só quem não prossegue é o Leclerc, que não sabe fazer curva e frear. Tô brincando, coitado dele. Mas, para alegria de Charles Leclerc, nós tivemos o pódio novamente de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que está com excelente estatística, né? Este ano, toda vez que está presente um ente querido que o ama, ele vai pro pódio e faz P2. Então eu já lancei essa. Para o GP da Inglaterra e para o GP da Itália, Lewis Hamilton tem que levar a mãe e a Kim Kardashian. Que aí ganha. Eu acho que ele na Inglaterra, se ele ainda levar o Roscoe, ele faz pole, volta rápido, lidera todas as voltas. Por quê? O Roscoe morreu. Morreu quando? Ele já morreu há muito tempo. Não. Ah, é. Nossa. Você tá doido? Será que ele fez um diamante com as cinzas? Pode ser. Pô, pesou crime agora. Tadinho do doguinho. Não morreu pra você, né? Não morreu pra mim. Ele ainda. Pra mim, ele ainda tava vivinho. Que pena.
Pô, mataram o Doguinho, velho. Não se Não mata o é, Doguinho. não é o Hamilton ultimamente tá precisando despulgar os Eu vou dar Carlota pra ele. da Carlota. Carlota vai dar muita felicidade pro Hamilton, que é um Carlota, cachorro feliz. Carlota mata o Léo. De susto e de Porra, pulga. mano. Não, vai. Tá, o Hamilton leva só a mãe dele e a Kim Kardashian mesmo. É, leva a família Kim Kardashian, são 7 mesmo. Não, Dá pra levar. Leva até o Chamalé Mingue. pô, é mesmo. Ele é co-cunhado dele, do William Sabe o que é Wonka. pior? O Hamilton tem Oscar antes dele. Puta que pariu, hein? Que tristeza. Pesei o clima também, né? Porque Lewis Hamilton apoia o balé. E o Timothy não. Bem feito. Foi falar mal do balé, Lewis Hamilton apoia os sobrinhos dele no balé. Bem feito. É isso, gente. Pode dar Ferrari aí com o Lewis Mas Hamilton. o pódio foi com quem importava, né? Caraca, Ai, meu Deus, cara, olha, eu fico tão Não. feliz em ver o Hamilton em Gente, segundo lugar, assim, olha. Ai, quando eu foi vi uma que delícia. renovaram com o Leclerc, a primeira coisa que eu veio pensou assim, caralho, mano, não Porque venceu, tiveram essa não coisa. acabou o contrato dele. Aí ele veio com aquele papinho, não, me queriam, quem que te quer, criança? Ele falou que quem queria ele que podia dizer. Ninguém falou nada. Ninguém. Tá todo mundo de braços cruzados olhando pra cara do outro. Quem queria? Era a 12ª equipe, a BYD? A BYD queria ele. Ai, Ai, caraca. ai. Eu estou aqui pra defender o Hamilton, né? Antes de. Porque foi um belíssimo segundo lugar. Agora ele tá conseguindo o pódio. Eu Tá tenho uma feliz tese com do o segundo carro. lugar do Hamilton. Tá aí, né? Posso assim. tecer minha tese rapidinho? Ah. No final da corrida, antes do pódio, o Hamilton tava olhando a suspensão e a parte traseira do carro da Mercedes. Já vai copiar. Eu caso Vintinho, como ele não tentou nada contra o Antonelli ali no final da corrida, porque ele queria ver mais de perto como funcionava aquela suspensão traseira da Mercedes. O Lewis Hamilton observou, depois ele, durante a corrida, anotou mentalmente como desempenhava o carro andando e foi lá e olhou como é que era o carro parado. A Ferrari vai mudar essa suspensão traseira já para a próxima atualização. Veremos o que vai vir aí, né? Mas o Hamilton está investido em atualização para o carro, falando que precisa ser mudado, que não precisa, o que tem que fazer. Ele tá ali dando várias opiniões, né? Também opinou sobre o simulador, que ele falou... Tá ruim, mas a gente pode melhorar. Não sou contra o simulador, mas também não estou sendo a favor dele agora. O Hamilton esse ano... Ele tá comendo quieto. E o que o Hamilton também está mostrando para a Ferrari é que se no ano passado essa equipe lazarenta tivesse escutado ele em um pouquinho das coisas, eles estavam numa situação melhor. E, por favor, fica Carlos Santi. Não precisa mudar o engenheiro. Vamos ficar com esse. Exato. Você ia trazer os resultados do Leclerc em Mônaco? Eu ia trazer os do Leclerc em Mônaco, se a gente for para esta pauta. Vamos para essa pauta. Então, o Leclerc, ele tem um histórico um tanto complicado em Mônaco, né? Nas categorias de base também, Mônaco não foi o forte do menino. Mas em 2018 ele estreou ali com a Sauber, aí ele abandonou a corrida. 2019 ele também abandonou. 2021 também. Aí 2022 ele conseguiu o 4º lugar, que foi com aquela disputa com o Carlos Sainz, né? Que o Carlos Sainz deu o nome dele ali em Mônaco. Ele falou, olha... Tinha que ter uma curva chamada Carlos Sainz. Ali em Mônaco, tinha que ter batizado ele, porque ele falou, não vou Ferrari. Ele comprou a briga ali, né? Aí a gente teve um 6º lugar do Charles Leclerc em 2023. Em 2024 foi quando ele venceu a corrida, a vitória que ele tem ali no Principado. Ano passado ele conseguiu um 2º lugar, né? E em 2026 ele voltou a abandonar. Então, assim, não é muito bom o Leclerc a corrida de Mônaco, né? Na verdade, assim, para os pilotos, de certa forma, as corridas no país deles, na cidade deles, nunca é lá essas coisas. Menos pro Hamilton. Bem pro Hamilton, que o Hamilton em Silverstone ele faz o que ele quer. Mas, eu não sei se foi bom, Ferrari, anunciar na corrida que ele não tem um histórico muito bom. Não é qual corrida que anuncia? Que tem histórico muito bom. Nossa, gente, eu achei essa renovação de contrato tão... Sem necessidade, né? Tão sem necessidade. Sabe, eu falei uma coisa no grupo do PP, eu vou falar aqui, tudo bem, pode me destruir aí, cancelar, eu não ligo. Se for pelo Leclerc, me cancele. Mas, porra, cara, até a McLaren teve a coragem de, quando ela depositou ali todas as esperanças dela no Daniel Ricciardo, pela experiência que o Ricciardo tinha, que não sei o quê, que eles falaram, não, Ricciardo vai vir, vai mudar a equipe.
o Ricardo conseguiu aquela vitória em Mônaco, beleza, é isso, mas, né, todos os outros resultados dele com a McLaren foram ruins, e apesar de tudo que aconteceu, eles falaram, não, beleza, então vamos dar uma chance pulando o Norris, e foram lá e contrataram o Piastri. Até a McLaren, que tava ali depositando todas as fichas no Ricardo, chutou o Ricardo, mudou tudo dentro da McLaren, e conseguiram o título muito antes do que a Ferrari, que não consegue. Não consegue. Tipo, a melhor chance do Leclerc foi em 2022. E ele perdeu 80 pontos. Ele conseguiu perder aquele título, sabe? Tipo, que tudo bem, a Ferrari também cometeu vários erros naquele ano. Mas, pô, também teve uma parcela muito grande de culpa dele. E aí, você depositar todas as suas fichas, tipo, nesse cara. Porque eu entendo a Red Bull ter feito o contrato que fez com o Verstappen. Ele tava no auge, ele tava ganhando título, eles estavam fazendo, tipo, nossa. E o Verstappen, por mais que seja que ele fica nessa coisa de, eu vou sair da Fórmula 1, não sei o quê. Cara, olha a quantidade de vitórias e de poles que o Verstappen tem. É um piloto extremamente rápido, mas quando deram um carro na mão dele, e quando não deram também, quando foi só na segunda metade do campeonato que ele teve ali uma configuração melhor, ele correu atrás, cara. Ele quase ganhou o título da McLaren ano passado. Tipo, justifica você pegar e mudar toda uma equipe por um piloto como é o Verstappen, mas não me desce esse negócio da Ferrari botar todas as fichas dela no Leclerc até 2030, cara. Se você pegar até mesmo agora, a própria Mercedes. O cara tem 8 vitórias. O Antonelli tem 4 pole e 5 vitórias. Até o Antonelli já mudou, já passou o número de pole. O Leclerc tem mais pole do que vitória e ele não consegue converter as pole dele em vitória. Ah, não, aí a equipe vai dar mais um. Se o Hamilton não conseguir o contrato que ele quiser de 70 anos com a Ferrari, eu fecho a porta desse quiosque. Tô cansada. Nossa. Olha, eu não quero mais torcer pra equipe nenhuma, não. Vou torcer. Agora é pra Indy, entendeu? Vou torcer pra Andretti lá. Não, mas olha só, a Mercedes largou a mão do Russell, né? Quando você percebe que o piloto não dá certo, gente, larga a mão, não adianta. É por isso que eu falo, a galera de hoje não aguentaria uma temporada dos anos 90. Não aguenta a temporada que o Alonso tem. Não. Não aguenta metade dos perrengues que o Alonso passa na carreira. Não aguentaria. E eu digo mais. Não aguenta o início de regulamento do Hamilton com a Mercedes 2022 e 2023. Botando eles pra poder fazer teste com carro pesado e mas de certa forma, nesse ponto, o que engrandece o título do Norris é isso. O Norris passou por tudo isso. Ele ajudou a desenvolver o carro da McLaren, desenvolveu crescer a McLaren para obter o título do ano passado. O ano passado ele pode ter tido os baixos dele, pode ter tido. Mas a construção da McLaren junto com ele foi algo que veio dos anos desde quando ele entrou. Já o Leclerc, não. O Leclerc, você não vê uma construção do Leclerc dentro da Ferrari. Você não vê um desenvolvimento dele. O próprio Russell, eu me questiono se ele teve isso dentro da Mercedes. Teve dentro da Williams, né? Que assim, dentro da Williams o quê? Com orçamento com orçamento de bosta. Quiosque de hot dog? Não, né? Mas, sim, se for pensar em um pouco de perrengue, foi com a Williams. Mas mesmo assim, qual que foi? Por isso que eu falo, esses Porque pilotos... na hora do desenvolvimento do carro de 2022, não botaram na mão do Russell. O Russell tava andando com o carro neutro e o Hamilton com o carro pesado. Vamos lá. Bote neles desses também. Pilotos que entraram já em equipes grandes. Mas o Leclerc entrou na Alfa Romeo. Entrou na Alfa Romeo porque não tinha como chutar quem tava lá na época. Mas aí ele veio já pra Alfa Romeo. Mas ficou um ano na Alfa Romeo e já foi pra Ferrari. Pra Ferrari foi por causa do Marchione que morreu. Então, Russell, Leclerc e Norris. Os três já começaram em equipe... Não, o Russell teve o Williams. Ele teve na Williams. Mas, cara, nenhum deles, tirando o Norris, nenhum outro desenvolveu equipe. Tirando o Norris, e quando botaram o Norris ali na posição de desenvolvimento também, que... Rendeu, mas antes o Norris também foi colocado pra merda, porque estavam tudo era o Ricardo. Aí quando começaram a ver que as coisas que o Ricardo não funcionava, e o Norris, qualquer coisa que o Ricardo botava no carro, o Norris respondia. Acho que a parte mais, assim, que teve ali, que o Norris acho que aproveitou, foi com o Sainz lá dentro da McLaren. Aí, nesse ponto eu falo, que arrependimento não teria Mercedes e Ferrari de não ter contratado o Carlos Sainz. A Mercedes não contratou, né? Mas a Ferrari acho que poderia ter dado uma chance a mais. Eu teria ficado com... Eu falo, Lewis Hamilton e Carlos Sainz com essa Ferrari daria muito melhor.
Ai, sei lá. Eu não acho que o cenário da Ferrari vai... Assim, eu ainda acho que pode ser que com o Hamilton, da forma como ele tá gerenciando as coisas e fazendo tudo mudar a favor dele, pode ser que ele ganhe um título Ferrari. Porque ano Ou que ele vem... traga porque ano o que Leclerc vem, com ele. se mudar o negócio do motor, pode ser que também, né, tipo, como vai ter mudança, se tiver essa mudança do motor, talvez a Ferrari consiga acertar algumas coisas, que esse motor de agora não tá 100% compatível com o que é o da Mercedes. Acho que isso pode acontecer. Mas do contrário, tipo, gente, se o Hamilton sair amanhã da Ferrari, tipo, se ele não renovar o contrato, se ele de fato se aposentar, eu não consigo ver essa Ferrari até 2030 andando direito. Não, mas até quando que o Leclerc precisa ter um companheiro mais experiente para ajudar ele? Ai, que saco. Porque foi Vettel, foi Sainz, foi Hamilton agora. Até quando, né? Enfim, essa é a renovação do predestinado, rapaziada. Ai, sei lá, eu fiquei meio frustrada com essa renovação. Eu até entenderia se fosse um outro cenário, mas... Pô, cara, tipo, ficou que nem aquele negócio do Ocon, sabe? Tipo, a equipe defende, fala, ai, não, porque não tem nada disso, o Ocon está com a gente. Aí na corrida que estão defendendo o Ocon vai mal. Tipo, essa corrida foi, ai, olha, Leclerc, você tem um Contrato novo. contrato novo. No Canadá ele já tinha saído xingando o carro. Falando que, ai, nada funciona, esse freio, isso aqui foi o meu pior final de semana da carreira. Aí chegou em Mônaco, bateu de novo. Tipo, teve a parte do asfalto. Gente, vamos lá. Teve o negócio do asfalto, teve. Acho que uma parte ali do acidente dele foi isso. Mas a partir do piloto, a partir do momento que o piloto tira toda a culpa do negócio do asfalto, que ele fala que não foi aquilo, que foi o freio, que foi um erro ali do carro, então não vamos ficar botando desculpa pra ele no negócio do asfalto, né? Já que ele tá falando que não é, não é. E tanto que ficou falando desse freio que a Brembo teve que soltar um comunicado falando, então, a gente precisa analisar, ver a telemetria do carro dele com a Ferrari, ver o que tá acontecendo pra poder afirmar esses problemas técnicos que ele tá dizendo que é com relação ao freio desse carro. Porque até então ele andava com um conjunto da Brembo e não falava nada. Agora tá reclamando. Eu queria pôr o Leclerc para dirigir o Rafael um dia. Você tem que bombear o freio para dar pressão. Não consigo. A primeira bombeada já bate. Mas, parafraseando referente ao asfalto de Mônaco, o nosso amigo Eduardo Casola Filho mandou uma sugestão de frase para ser dita durante o programa que casa muito bem sobre isso, que é: o problema do asfalto de Mônaco fez que todo mundo se identificar com os problemas de trânsito e obras de sua cidade, independente de qual for. Ou seja, nenhuma experiência individual. Quem nunca sofreu com asfalto patinando, com bolinhas de gude? E eu lido com essa informação todos os dias. A estrada de Itapecerica tá toda... Exatamente, cara. Quem nunca? Mas assim... É pro Leclerc ver. É uma coisa que os ricos também têm que sentir, né? Pra eles pensarem nos pobres. E Mônaco está tendo problemas com asfalto depois de ter sido parcialmente recapeada, é porque não fizeram o trabalho direito. Nessa hora eu queria ver cadê os detratores que criticaram tanto Goiânia. Pois é. Ai, Goiânia, não sei o que lá. Porque Mônaco é velho. Ixi, recapeou semana passada. Mas o lance do... E só um negócio do asfalto, que esse final de semana tava todo mundo falando mal do asfalto, né? Falando, ai, tem bump onde não tinha. O asfalto tá afundado não sei aonde, que não era desse jeito. Então nem os caras que passam lá toda semana não tinham notado. Notaram que o carro de Fórmula 1 que é mais baixo. Os caras andam com aquelas SUV de 30 metros de altura. Depende, ainda tem uns que andam com uns carrinhos mais baixos. Assim. Tipo o Russell que quebrou, né? Na quinta-feira. Já era um presságio. Já era um presságio. Eu acho que eles têm que começar a entrar em contato comigo, eu tiro o tarô e eu vejo se eles vão correr ou é melhor ficar na casa deles mesmo. Exatamente. Pra não correr muito. Bom, vamos lá. E pra continuar ainda sobre o nosso assunto sobre o GP, né? Já que a gente desceu a lenha tanto em Leclerc e no asfalto de Mônaco, temos o Pérez, né? Que coitado. Meu, assim, eu não achei que o fim de semana dele foi desastroso. Não foi desastroso da parte dele, né? Mas da Cadillac foi, porque, o carro também... Novamente, os freios do carro da Cadillac... Se teve alguém que teve problema de freio esse final de semana e eu dou todos os créditos, é a Cadillac, porque freio pegou fogo, teve bombeiro nos boxes lá, assim, ó, o carro parava, o bombeiro vai pegar fogo. Se pegar fogo aqui, pega fogo na cidade de Mônaco inteiro. Pegou fogo em Mônaco, o que foi? Foi o Cadillac.
Caraca, Cadillac pegando fogo igual com Chevette, mano. Que pena. Pô, eu fiquei interessado em Cadillac. Eu acho que Cadillac vai abrir uma loja em São Paulo. Tô pensando em ir lá. Olhar. Tomar um café. Eu Pô, também, eu eu teria tomo. Cadillac. Eu gosto de tomar café na Porsche. aqui de Apesar São que, Paulo, apesar de que meu boa. objetivo de rico de meia idade é ter um Lincoln. É ter um Lincoln, que é da Ford. Mas aí tem esse motor Ford K do carro do Verstappen, que a gente nem. Nossa, novamente um programa que quase a gente não vai falar do Verstappen, É né? que o Verstappen, ele tava também cansado, né? Tá cansado. Ele abandonou, ele falou, ai, eu vou descansar na minha casa. A casa dele é 500 metros dali. E tô indo, tchau. Qualquer coisa, me manda um e-mail. É, bom, mas pra finalizar a gente tem que falar da vitória do Antônio. Não, mas a gente não terminou de falar do Pérez, que terminou em Ah, 10º, Tomou a punição. tomou a punição. Coitado, né? Parecia que tava... Coitado. Foi aquele meme do bichinho lá, tipo, ganhou o pódio. Ganhou ponto, aí veio a punição e puxa ele. É, coitado, né? Perdeu. Mas quem ficou feliz foi o Alonso, porque tava ali logo atrás, igual um espírito zombeteiro. A corrida que ele Cara, termina. Sabe o que é mais legal? Você olha, foi o pessoal tomando punição e caindo, e o Alonso ali, ó, quietinho, sabe aquele velho de praça? O Alonso, essa corrida, ele não fez nada. Ele só. Ele só tá na existiu, pista, ele só existiu. Porque, gente, a Audi é um carro também triste, mas tinha condição de ter ido melhor, né? Era pra estar ali engatado. E aí, o Alonso, não foi a primeira corrida, mas a corrida que ele termina em Mônaco, ele falou, não, essa aqui eu vou terminar. Ele ficou ali na cara do gol, a hora que surgiu a oportunidade de punir o Pérez, ele falou, pois puna. Porque se a gente só tiver um ponto na Aston Martin esse ano, fui eu que conquistei. Não, e fica difícil de Cadillac conseguir esse ponto. É porque a esperança deles quando chegou o GP de Mônaco foi, porque é Mônaco, uma corrida que tem muitas reviravoltas, Agora é abandonos. Singapura, velho. Aí pode ser que a gente pontue. Então a gente tá na expectativa de ir bem em Mônaco. Aí o Pérez vai lá, eles postam. Conseguimos um ponto. 2 horas depois, Tira a postagem. Foi uma festa junina. É mentira. Olha o ponto. É mentira. É mentira. E em clima de Copa, acionaram o VAR ali e falaram, Caraca. eita, que falando queimou em VAR, tem um fio no Twitter que é eles fazem VAR de lances polêmicos. E, cara, sensacional. Alguém podia lançar o VAR da Fórmula 1, né? Eu quero. Seria muito bom. Eu quero que eles comecem a aprender o sinal de quadradinhos. Ei, é o VAR! Não, e falando em forma correta, temos que falar que novamente a Fórmula 1 soube aplicar as regras corretas em regime de safety car, bandeira amarela, bandeira vermelha, né? Uhum. Demonstrando mais uma vez que a Abu Dhabi 2021 foi forjada a favor da Red Bull. Só passaram a mão ali na Red Bull. Porque aquele documento. Sim, a punição do Do Radiar. radiar, olha. Pra quem não sabe, o Radiar ele parou o carro na bandeira vermelha e não é de imediato que vocês podem mexer no carro. Até porque eles têm que saber o que pode ser mexido ou não. Exato, e como o Radiar estava reclamando de potência, eles foram trocar as velas de ignição e mais alguma peça, alternador. Enfim, eles iam trocar 2 peças que não poderiam ser trocadas do carro. No entanto, que se você pega o as imagens dos carros parados no pit lane, vocês têm as velas e as bobinas de ignição. Exato. Você tem realmente o mecânico da Red Bull vindo com a lateral do carro para colocar novamente. Meio com a cara se foi mal na ação, erramos. E aí, eles já estavam retirando o pessoal da FIA. O que vocês estão fazendo? Nada não. Voltaram as bobinas, voltaram tudo bonitinho, mas tecnicamente não podia, porque você alterou. Você mexeu no carro em parque fechado, né? Sem autorização do fiscal. Mas, né, aquela coisa, já olhou assim pra Red Bull e falou, coitados, né? Já perdeu o Verstappen. Tanto que... que pena, né? Vai punir o moleque. E o Gasly lá assim, ó. Eu fui punido por quê? Eu fui punido 2 vezes, por quê, caralho? Mas o Russell... o Russell e o Gasly assim, cara, a gente foi punido por quê? O Pérez lá chegando, eu vou ser punido por quê? Se o Radiar não foi. E o Radiar, né? Acho que a Radiar não será punido. Não, e é interessante, né? Como é que eles ficam com dó, né? Red Bull. Cara, coitado, né? O Verstappen teve um pódio esse ano. A Ferrari não tá conseguindo a vitória.
E ninguém tem dó de dar uma vitória pra Ferrari. Agora a Red Bull, nossa. É que o medo do pessoal ter dó de dar uma vitória pra Ferrari é a vitória cair no colo do Leclerc. Não, mas termina em Então eles vão ter que esperar o Leclerc abandonar para dar a vitória pro Hamilton. O que não é muito difícil, né? Não tá sendo muito difícil. Ai, que coisa, né? Esse negócio aí do Adjar. Nossa, e, gente, eu acho muito engraçado porque os documentos dos comissários, né? Tipo, pra algumas coisas da Red Bull é muito patético. Mas enfim, né? Exato. Então a Adjar chegou no pódio, Kimi Antonelli venceu de ponta a ponta, né? Não teve dificuldade alguma, não né? Teve, não né? Teve. E o moleque... E eu achei bem sagaz dele aqui. Na hora que o Bono pegou e falou pra ele: ei, se a gente tiver um safety car, mas pro final da corrida a gente vai parar ele. Pra que a gente vai parar? Não vamos parar. Não quero parar nada, não. Já troquei de pneu. Não vou parar. Porque ele sabe que a Mercedes pode errar com ele. Então não, mas a Mercedes deu uma engripada. A pistola do pneu esquerdo traseiro deu engripada com ele e com o Russell. Mas fizeram, né? O problema não era o Antonelli, sabe? Porque, gente, o Santo do Antonelli é tão forte que o grande rival dele Senna, né? é o Santos Senna, carro 12, né? Toda a mística. Vai ter excursão de piloto pra ler e sapatear no túmulo do Senna. Com certeza. A foto do estágio até deu uma bombada hoje, porque... Tadinho, não dão crédito pra ele, cara. Não dão crédito nem pra ele, nem pra história, né? Que o pós também dessa foto foi excelente. Mas, enfim. E, pois é, né? A gente poderia ter um grande rival ali pra corrida do Antonelli, né? Porque com o Verstappen largando de segundo lugar, era pra gente ter esse enredo. O Verstappen falou: não, hoje não. Hoje eu vou voltar pro meu apartamento, vou abrir uma cerveja e vou assistir a corrida da minha sacada. Porque o Verstappen não queria. E foi um problema mecânico. Exato. Bom, e tem mais alguma coisa pra falar da corrida? Boa sorte. Boa sorte pra... Que semana que vem é Espanha. Diz o Leclerc que o carro dele vai mudar. Misteriosamente, ele agora vai usar a configuração do Hamilton e veremos o que acontece na Espanha. A grande sensação é que a reta da Espanha e a primeira curva, ela é boa para poder testar o freio. É que o Hamilton ele tem o lastro do carro dele centralizado no cockpit. Porque até o Everaldo Marques ficou meio assim, na hora que o Hamilton vai entrar no carro, que ele ajeita os documentos dele umas 4, 5 vezes antes de entrar. E o Everaldo, e focam, né? E focam. Não tem uma câmera pra pegar os carros no circuito, mas o Hamilton entrando, eles fazem o trabalho, né? Ai, que beleza. Exatamente. Assim, né, Leclerc? Boa sorte pra Espanha. E se você ofender a Brembo, ela vai... Caraca, mano, cara, a Brembo emitiu nota oficial, cara. A Brembo... Cara, chegou aqui, não! A Brembo nem assessoria de imprensa, nem relações públicas devia ter. Eles olharam assim, como é que a gente responde esse filho da puta? Esse arrombado aqui falando da gente. Se a gente mandar um e-mail agora... Ô, Cleitinho, como é que a gente faz? Imagina o cara da Brembo, devia estar lá se preparando pra assistir algum amistoso que teve hoje, que nem Croácia e Sérvia. Acho que foi Sérvia que jogou hoje, não lembro. Cara, o cara devia estar se preparando para assistir esse jogo, falando assim, pô, cara, Copa do Mundo, os freios estão tudo entregue, tá tudo certinho. Aí de repente vem lá, Charlinho reclamando do freio. Cara, não. Esse pau no cu não vai reclamar do meu freio. Aqui você não vai reclamar. Nossa, imagina o cara da Brembo ligando pro pessoal da Ferrari. Me manda a telemetria desse viado aí. Que agora eu vou... Me manda. Agora eu vou... O pau vai torar. Caraca, mano. Imagina, segunda-feira, tá os caras da Brembo lá na porta de Maranello. Cadê os freios dele? Deixa eu analisar essa bosta aí. Mas dizem que vão mudar o freio do Leclerc para a próxima corrida. Aí não, vamos ver se muda alguma coisa, né? O Leclerc bateu na classificação, furou o pneu. Cara, ele teve a pista sozinho pra fazer a volta rápida, não conseguiu. Trocaram o câmbio pra ele. Trocaram o câmbio, porque da última vez que teve qualquer coisa com o câmbio, ai meu Deus, eu quebrei, não sei o que. Trocaram. Então, não vamos repetir mais nenhum erro com você, Charlie. Mas ele vai lá e é legal que ele bateu no mesmo lugar que ele bateu com o carro do Lauda, naquele GP histórico. O cara me erra 2 vezes no mesmo lugar com 2 carros de gerações diferentes. E o Stroll deu uma de Leclerc, ou o Leclerc deu uma de... Fica aí a pergunta pra você no final deste programa. Exatamente. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Compartilhem. Obrigada. E estejam na nossa live. Se você é fã do Leclerc, me perdoe.
Leclerc não tem. Ah, tem. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.